Você já sentiu aquele momento em que o ar parece mudar, como se algo invisível tivesse acontecido entre você e ela? Nenhuma palavra é dita, mas o corpo fala e fala alto. O olhar dura, um segundo a mais, as mãos dela se movem sem que perceba, e de repente existe uma energia ali viva, magnética, silenciosa. É nesse instante que a maioria dos homens se confunde, porque o desejo feminino raramente é declarado com palavras. Ele é revelado em gestos, microexpressões e movimentos, que só os atentos conseguem decifrar. O corpo feminino tem um código próprio, pequenos sinais que escapam antes mesmo que a mente consiga disfarçar. São detalhes tão sutis que muitos deixam passar, mas quem aprende a observar entende que por trás de cada toque há uma mensagem. E hoje eu quero abrir contigo esse mapa invisível da psicologia feminina, o jeito silencioso que o corpo dela tem de dizer: eu te escolhi mesmo sem pronunciar nada. Esses gestos são respostas automáticas vindas das partes mais profundas do cérebro. O sistema límbico, a área que governa as emoções, age antes da razão, liberando impulsos, expressões e posturas que revelam o que está acontecendo por dentro. É biologia pura misturada com emoção real. Por isso, quando uma mulher está atraída, ela não precisa confessar. O corpo já entrega, mas existe um segredo aqui. Muitos homens acham que entender esses sinais é manipular, não é? Entender é respeitar, é estar presente, é perceber o que está diante de você, é um tipo de escuta diferente, uma escuta com os olhos. E quando você desenvolve essa percepção, a forma como você se relaciona muda completamente. Você deixa de agir por impulso e passa a responder com consciência. E aqui vai um aviso importante: os gestos femininos não são aleatórios. Eles são um reflexo direto do que ela sente. Se existe confiança, segurança e interesse, o corpo dela vai mostrar isso. Mas se ela se fecha, cruza os braços ou desvia o olhar o tempo todo, o corpo também está dizendo ainda não? É por isso que a leitura precisa vir acompanhada de sensibilidade. A atração verdadeira acontece quando o homem entende o tempo e o espaço emocional dela. Hoje eu quero te mostrar 7 sinais silenciosos, 7 toques que o corpo feminino dá quando existe desejo e curiosidade emocional. São gestos tão discretos que só quem presta atenção consegue enxergar. E quando você aprende a reconhecer cada um deles, não é sobre conquista rápida, é sobre conexão. E antes de revelar o primeiro sinal, pensa comigo. Quantas vezes você já se viu diante de uma mulher e sentiu que havia algo diferente, mas não soube interpretar? O coração acelerou, o clima mudou e mesmo sem toque, parecia que o corpo dela te chamava. Isso não é imaginação, isso é o corpo humano fazendo o que ele faz de melhor: comunicar o que o coração ainda não teve coragem de dizer. O primeiro sinal é sutil, quase imperceptível para a maioria dos homens. Ela começa a ajustar a roupa. Pode ser a manga que ela puxa, a gola que ajeita, o tecido que alisa sem necessidade. Às vezes ela mexe na alça do sutiã, coloca o cabelo por dentro da blusa, ajeita o decote. Muitos acham que é mania, mas não é. É o corpo tentando se reorganizar diante da presença de alguém que desperta o desejo. É como se o inconsciente dissesse: eu quero estar bonita aos seus olhos. Esse pequeno gesto é um reflexo direto da consciência corporal. Quando ela se importa com a forma como está sendo vista, significa que o cérebro dela ativou o modo de autoexpressão emocional. O corpo começa a responder ao estímulo de atração, mesmo que ela tente esconder. Ela se torna mais consciente de si, mais atenta ao toque do tecido, mais sensível à própria imagem. É uma maneira involuntária de dizer: eu quero que você repare em mim. O segundo sinal vem de uma região delicada, o pescoço e a clavícula. Quando uma mulher toca ou acaricia essa área, passando os dedos levemente, segurando o colar ou deixando a mão descansar por ali, não é acaso. O pescoço é uma das zonas mais vulneráveis do corpo humano. Expô-lo é um ato de confiança.
É como se o corpo dela dissesse: estou confortável e curiosa com a sua presença. Esse gesto é chamado pela psicologia de comportamento de exposição e tem raízes profundas na nossa história evolutiva. Mostramos o pescoço apenas quando não sentimos ameaça. Então, quando ela faz isso diante de você, o que está acontecendo ali é muito mais que charme. É um sinal de que a atração se misturou com segurança emocional. O terceiro sinal é impossível de ignorar. Quando você sabe o que observar, os lábios, quando ela toca, morde de leve, passa gloss lentamente ou pressiona os lábios enquanto te olha. O instinto está falando. Os lábios são um dos maiores símbolos de sensualidade do corpo feminino. Esse gesto surge de forma automática, quase inconsciente, e revela o despertar de uma energia de desejo. É o cérebro preparando o corpo para a intimidade e ela nem percebe. Mas atenção, quando isso acontecer, o erro mais comum é reagir com ansiedade, tentando transformar o momento em algo imediato. Não faça isso. O segredo está em manter o contato visual e deixar que o silêncio fale. A presença calma de um homem seguro cria um campo magnético. É nesse equilíbrio entre energia e tranquilidade que a atração cresce naturalmente. E há um ponto importante. Todos esses sinais só surgem quando existe algo mais profundo que aparência, quando há conexão emocional, interesse genuíno e uma vibração recíproca. O corpo feminino não mente. Ele reage à energia que sente, não às palavras que escuta. No próximo trecho, vamos mergulhar em outros sinais igualmente poderosos, gestos que muitas vezes passam despercebidos, mas que revelam que ela está entregue à emoção do momento. São movimentos que falam sobre nervosismo positivo, curiosidade e até sobre a tentativa de esconder o que o corpo já grita sem som. O quarto sinal é algo que o corpo feminino raramente consegue disfarçar: o movimento das pernas. Observe com atenção. Ela cruza, descruza, muda de posição, passa a mão na coxa ou toca o joelho com os dedos. Esse tipo de gesto não é aleatório, nenhuma mensagem, nenhuma ligação. À primeira vista parece distração, mas é o contrário. É o corpo tentando lidar com o nervosismo emocional. O celular vira um escudo, uma forma inconsciente de esconder o impacto da presença masculina. Esse comportamento aparece muito quando a atração está misturada com insegurança. Ela sente, mas não quer demonstrar. Está tentando manter o controle e o celular vira uma desculpa para ocupar as mãos e disfarçar o que o olhar já entregou. O homem atento entende isso. Ele não força, não cobra, apenas mantém a energia estável, porque o que equilibra o desejo feminino é a sensação de segurança emocional, a certeza de que ela pode sentir sem ser julgada. Esses sinais são fascinantes porque mostram o quanto a linguagem do corpo é verdadeira. Nada ali é ensaiado, são impulsos naturais, guiados por uma mistura de hormônios e emoções. Por trás de cada gesto existe um pequeno conflito entre razão e instinto. Ela quer parecer calma, mas o corpo vibra, quer parecer racional, mas o coração já tomou a frente. E é exatamente aí que nasce a magia. Porque quando o homem entende essa linguagem silenciosa, ele não responde com pressa, ele responde com presença. O sétimo sinal é o mais sutil e, ao mesmo tempo, o mais verdadeiro de todos. Ela toca as próprias mãos, os dedos ou as unhas. À primeira vista, parece um gesto sem importância, mas é um dos sinais mais fortes de envolvimento emocional. Quando ela começa a esfregar os dedos, brincar com o anel, mexer na pulseira ou tocar as próprias unhas, está liberando tensão. É o corpo tentando controlar o que sente, e isso só acontece quando a emoção é real. Esse tipo de movimento vem do inconsciente. A mulher que está emocionalmente tocada tende a procurar pequenas formas de alívio físico, como se o corpo estivesse pedindo um escape. Psicologicamente, é o mesmo mecanismo de quem sente frio e cruza os braços, ou de quem está nervoso e morde o lábio. A diferença é que aqui o motivo é o impacto emocional causado pela presença de alguém que desperta desejo e curiosidade.
Os gestos com as mãos são um radar para quem sabe observar. Eles mostram que o sentimento já passou da fase racional e entrou no território da vulnerabilidade. Quando ela toca as mãos enquanto fala com você, o corpo dela está dizendo: estou sentindo algo que não consigo disfarçar. E é exatamente nesse ponto que a maioria dos homens erra. A pior coisa que você pode fazer nesse momento é tentar provar algo, quebrar o clima com comentários forçados ou atitudes exageradas. O segredo está em simplesmente ficar presente. Um olhar firme, uma postura calma e uma voz suave dizem mais do que qualquer frase ensaiada. A mulher sente a energia antes de ouvir as palavras. É algo químico. O corpo feminino é extremamente sensível à vibração emocional masculina. Quando ela sente um homem seguro, tranquilo e confiante, o sistema dela relaxa. Ela sai da defensiva e permite que a atração cresça naturalmente. Mas se o homem transmite tensão, ansiedade ou necessidade, o corpo dela reage fechando as portas. É um processo biológico e emocional ao mesmo tempo. Por isso, entender os sinais não é para manipular, é para compreender. É sobre ter empatia, perceber a linguagem silenciosa do outro e respeitar o tempo do sentimento. O homem que domina essa leitura não é o que corre atrás de atenção, é o que desperta a conexão. Ele não precisa forçar nada, porque a presença dele fala por si. Esses 7 gestos são pequenas janelas para o interior feminino. Cada toque, cada olhar, cada movimento conta uma história. Quando você aprende a enxergar além das palavras, entende que a atração é muito mais do que aparência, é sintonia, energia e percepção. E talvez o mais importante de tudo, quando uma mulher demonstra esses sinais, não significa que você deve agir, mas sim sentir o momento. A atração verdadeira não se apressa. Ela se constrói no silêncio, no olhar e na reciprocidade. No próximo trecho, vamos falar sobre o que realmente diferencia um homem comum de um homem que sabe perceber o que está diante dele. E por essa consciência muda tudo nas relações. Agora que você conhece os 7 sinais, é hora de entender o que realmente importa. Não é decorar cada gesto, é aprender a sentir a energia por trás deles. A maioria dos homens vive distraída, preocupada em dizer a frase perfeita, em parecer interessante, em impressionar, mas o segredo está no oposto. O homem que mais desperta interesse é aquele que observa com calma, que entende a sutileza, que escuta o silêncio. O corpo de uma mulher fala constantemente. Ele fala com o olhar, com o ritmo da respiração, com a maneira como ela se aproxima e se afasta. Ele fala com os detalhes, o toque leve no cabelo, a risada nervosa, o movimento lento dos dedos. E o homem que aprende a escutar com o corpo e não apenas com os ouvidos, começa a enxergar o que os outros não veem. A atração feminina não é um teatro, é um espelho emocional. A mulher reflete o que ela sente. Se a presença do homem é confiante, calma e gentil, o corpo dela responde. Se ele é inseguro, apressado ou tenta provar algo, o corpo dela se fecha. É simples, mas poucos entendem. Por isso, quando você perceber esses sinais, não veja como uma permissão, veja como um convite ao respeito. A verdadeira força masculina não está em dominar o outro, e sim em dominar a si mesmo. É olhar para ela com serenidade, entender o que está sendo dito nas entrelinhas e agir com consciência. O corpo dela não mente, mas ele também não quer ser decifrado por curiosidade, sim por empatia. Homens que compreendem isso criam conexões diferentes, porque não buscam pressa, buscam presença. A presença é o que mais atrai. Quando você está ali inteiro, ouvindo com atenção, o corpo dela relaxa, o olhar muda, o sorriso aparece com naturalidade e a atmosfera entre vocês se transforma. É um campo silencioso de vibração e confiança, algo que vai além das palavras. A ciência explica, mas o coração sente. A dopamina desperta o interesse, a oxitocina cria laços e a adrenalina acende o desejo.
Tudo isso acontece em segundos, sem que nenhum dos dois perceba, mas o que mantém esse ciclo vivo é a reciprocidade. A mulher quer sentir que está diante de alguém que não apenas a deseja, mas que a enxerga. Por isso, observe. Observe quando ela mexer na roupa, quando tocar o pescoço, quando brincar com o cabelo, ou olhar para você e sorrir sem motivo. Esses são os pequenos milagres da linguagem humana, sinais de que o corpo dela está dizendo o que as palavras ainda não têm coragem de revelar. E lembre-se, quando você aprende a perceber o que está diante de você, não se torna controlador, se torna consciente. A consciência é magnetismo, é o corpo reagindo ao turbilhão de sensações que a presença masculina desperta. É o que a psicologia chama de nervosismo positivo, uma mistura de desejo, curiosidade e energia acumulada. Uma mulher neutra tende a permanecer imóvel, com gestos controlados. Já aquela que está emocionalmente envolvida se move de forma sutil, quase dançando sem perceber. O corpo busca aliviar a atenção e, ao mesmo tempo, comunicar o interesse. É como se dissesse: sua presença me afeta, mesmo que eu tente esconder. Agora vem o quinto sinal, talvez o mais conhecido, mas ainda assim um dos mais mal interpretados. Ela toca o cabelo. Sim, esse gesto é um clássico: mexer nas pontas, jogar para o lado, enrolar uma mecha a dedo, esconder atrás da orelha. Muitos homens veem isso como vaidade, mas é muito mais profundo. Quando ela está atraída, os níveis de dopamina aumentam e o corpo precisa liberar essa energia. O cabelo se torna o escape físico para essa descarga emocional. É o inconsciente tentando equilibrar o que sente. Além disso, existe um componente de comunicação visual. Ao mexer no cabelo, ela cria movimento, chama atenção para o rosto, desperta a curiosidade. É a psicologia do cortejo em ação, um convite silencioso. Mas atenção, há uma linha fina entre o gesto natural e o desconforto. Se ela toca o cabelo enquanto sorri, mantém o olhar e demonstra leveza. É sinal de atração. Se faz o mesmo com rigidez, desviando o olhar e cruzando os braços. Logo depois é sinal de desconexão. Por isso, o segredo está no contexto. A leitura corporal é como uma dança. Você precisa sentir o ritmo, não apenas decorar os passos. O sexto sinal é um dos mais modernos e sutis. Ela mexe no celular sem realmente usá-lo.